Quando Allan Kardec evidencia a moral como a regra de bem proceder, nós entendemos que o bem ou a moral tem a ver com uma estrutura interna, porque eu posso proceder bem, mas a regra é ser bem bonitinho para ir para o céu. Dizer que perdoo, que tolero e que amo para ser valorizado. Ser acessível, querido e afetivo para que o outro não me rejeite. Qual é a ordem? Qual é a regra interna? Interesseiro, o medo, a insegurança. Esta é a moral interna. Eu faço para ter, eu faço com medo de não ter, eu faço para isso, para aquilo. Esta ordem é que precisa ser mudada. A transformação moral não é ser menos vaidoso, ser menos invejoso, ser menos isso, ser menos aquilo. Isso é o raso da interpretação que nós fizemos da doutrina espírita. Se é uma transformação moral, não é uma transformação comportamental. Você pode transformar o comportamento, mas a regra interna, a moral, ser péssima, que é isso que eu estou falando. Eu vou ao centro espírita, eu vou à igreja, eu pago meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, para quando eu morrer, Jesus me exaltar. Isso é uma regra interesseira, é uma regra mesquinha. E eu posso mandar a merda o dono da casa, que simbolicamente Jesus fez isso muitas vezes. Ele não falava merda, não falava palavrão igual eu falo, mas ele tinha uma postura de rompimento em muitas vezes. Tanto foi tido como um lunático, foi tido como um velhaco, foi tido como um problemático e morto na cruz. Se você olha o comportamento, Jesus era completamente inadequado. Conversando com prostituta, com mulheres, com a samaritana, pervertendo a ordem de uma sociedade. Mas qual era a regra que movia este homem? A verdade, a justiça, o amor. Você muitas vezes não gera uma contenda porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. Ou muitas vezes você gera uma contenda porque você quer mostrar que é você que manda também, é o que os outros vão pensar. Muitas vezes você é impositivo e agressivo, não porque isso seja a tua natureza, mas por vezes você pode ser impositivo e agressivo porque você quer delimitar um espaço e tem medo de perder. Qual é a tua regra interna? Qual é a tua moral? É uma moral mesquinha, é uma moral materialista, é uma moral interesseira. Então só existe o processo de transformação moral quando você revê as tuas regras. E aí, na hora de rever as regras, Jesus, sem dúvida alguma, deve ser a nossa grande referência. Ele é o modelo, mas não é modelo enquanto comportamento. É modelo enquanto moral. É modelo enquanto referência interior. Enquanto o sentido da coisa, não enquanto a conduta. Eu vou ler para vocês. Se você não leu, vá lá. Para Lucas, capítulo 2. Eu estou usando aqui a tradução do Haroldo. E Lucas diz assim: E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias do parto. E ele deu à luz, e ela, deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Será que o plano espiritual que programa tão bem as reencarnações não conseguiu programar a reencarnação de Jesus Cristo?
que é o mestre dos mestres, o governador da terra. E bem naquele dia deixar o tal do decreto e a mulher vai ter filho sem ter sido planejado. Não podiam ter dado um jeitinho de nascer antes ou depois dessa gestação ser diferente. Foi fecundado pelo anjo, não dava para ter uma programaçãozinha. Entende a minha ironia? Ou será que Jesus, o governador do planeta, já começa no primeiro minuto, na sua reencarnação, a perverter a ordem social estabelecida, ou melhor, então, retomar a ordem, rever o percurso que nós estávamos fazendo? Na nossa cabeça materialista, na cabeça das pessoas daquela época, o rei viria nos maiores castelos, nas maiores estruturas de poder, de riqueza, de ostentação. E Jesus decide nascer numa simples manjedoura, num dia silencioso, num lugar pobre, onde sequer havia lugar para ele. O que isso te fala? Na revisão, na construção da nova ordem social. Quanto a gente está gastando de energia, preocupado com a aparência, preocupado com a roupa, preocupado com a imagem, com as coisas lá de fora, quando vem Jesus dizer que estas coisas nada importam, inclusive o julgamento, a dor e o constrangimento que o mundo possa nos impor, nada disso importa. Porque não é para cá que a gente está vivendo. Não é para ser aqui o nosso lugar final. Mas porque quando você coloca o mundo material, a tua aparência, a tua exterioridade como referência, a tua alma vai ser miserável. Você não vai ter nada de verdadeiro, de sentimento, de profundo, de divino para oferecer. E o contrário, quando você consegue abrir mão das questões materiais externas, então você vive o despertamento interior. É aí que nós entendemos: os últimos serão os primeiros, os inferiorizados serão elevados. Mas não é pelo mundo, é o nosso processo interno, é você abrir mão de ser grande no mundo. E talvez essa seja a frase mais clara quando nós estamos falando da nova ordem social. Guarda isso que eu estou te falando. Eu tenho certeza que isso vai ser importante. Abrir mão do lugar que você ocupa na Terra. Porque este lugar, ele não é importante. Quando eu falo que Jesus veio rever ou mostrar para nós a nova ordem social, nós precisamos olhar para as suas palavras, mas até as palavras têm sido adulteradas. Então eu digo, olha para a experiência. Ele não foi aclamado. Ele não foi aplaudido. Nasce numa situação de pobreza e morre numa situação de constrangimento. E nos momentos mais difíceis da vida, ele ainda está sozinho. Nem aqueles que eram os seus amigos, que estiveram com ele a maior parte do tempo, mantiveram-se todos ao seu lado. E você está esperando o quê? E você está vivendo a tua vida para ser aplaudido?
para que a tua família te aprove? Você ainda está preocupado em atender à expectativa de marido, de esposa, de filhos, de pais, de amigos, de centro espírita? Você ainda acha que quando você atender os olhares lá fora e quando as pessoas te aplaudirem, você vai se sentir preenchido? Já te adianto, porque também já fui eu muito aplaudido. Já te adianto, isso não preencheu a vida de ninguém. Não vai ser a tua que vai preencher. Nós não estamos falando de ajuste de comportamento. Nós não estamos falando de mudanças pequenas. Nós estamos falando de rever uma ordem que rege a nossa sociedade. E esta mesma ordem foi sinalizada por Allan Kardec quando ele diz que o maior compromisso da doutrina espírita é o combate do materialismo. Tudo isso que eu estou falando para vocês de ordem, de aparência, de aplausos, de valorização externa, você leia estas coisas quando você está estudando Allan Kardec como materialismo. A dimensão material mais importante do que o essencial. A aparência mais importante do que a essência. A gente agora não gasta tanto no trabalho, mas está lá enfiado no centro espírita como forma de promoção pessoal. De mostrar o quanto que a gente estudou, quanto que a gente medita, quanto que a gente leu, a oração linda que a gente faz, os cargos que a gente tem no centro espírita. É uma ordem social que precisa ser revista. Entenda o que é o mais importante. Quando nós olhamos a chegada de Jesus e a saída dele da terra, nós temos ali uma declaração do que é realmente importante. Ele chega pobre, sem nada de material para se apegar. Presta atenção nisso. E vai embora sendo visto como mau caráter, como um mau elemento, como um mentiroso, como um criminoso moral. E estamos nós aqui, ó, nesta ordem atrapalhada, preocupado com a aparência, com o status, com o ter, seja o ter do corpo, seja o ter do carro, seja o ter da casa, do celular. E aqui, a admiração, o aplauso, o olhar. Ele tinha um olhar só da mãe dele, de João, e talvez de algumas outras poucas mulheres ou pessoas ali. E este não era o olhar de admiração, era um olhar de dor e de sofrimento. Jesus chega à terra sem o olhar de ninguém, com o cuidado de poucos, sem nada, e vai embora da terra apenas com o olhar de cuidado e de dor daquelas figuras que o amavam. E você? Qual é a tua ordem? Quais são as tuas leis? Quais são as tuas metas? E nós temos aqui, na chegada e na saída de Jesus, a direção desta nova ordem. Precisamos agora da coragem para vivê-la. Por isso, eu queria te convidar aonde você está, a fechar os teus olhos, a silenciar a tua mente, acalmar o teu corpo, respirar um pouco mais profundo. Vamos visualizar do centro do nosso peito e do centro
entre as duas sobrancelhas da nossa testa, raios luminosos, das palmas das nossas mãos, raios luminosos, de amor, de paz, de despertamento. Imaginemos cada um de nós nos diferentes cantos do mundo que nos encontramos, enviando esta energia ao alto, ao plano espiritual superior que tem trabalhado incansavelmente para inspirar as pessoas, para auxiliar nos despertamentos, nas tomadas de consciência. Visualize todos nós espalhados por estes lugares e as nossas energias subindo ao alto e se encontrando numa grande luz de paz e de amor. Visualizemos esta luz saindo de nosso peito, de nossa cabeça, de nossas mãos, e envolvendo a nossa vizinhança, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar por todos os espíritos que estão envolvidos nestas tramas negativas, de dores, de artimanhas, de inferioridade, para que o nosso amor possa começar a quebrar estas cascas duras que eles mesmos construíram para proteger das suas almas sofridas, das suas incertezas e das suas inseguranças, reconhecendo que o Deus é o Deus de amor para todos aqueles que têm a coragem de se abrir e se entregar a Ele. Fica conosco, querido Mestre Jesus, e que assim seja.